Leitura do livro Eis-me aqui, Senhor. Os critérios de Deus na escolha dos seus servos, de Edir Macedo. Leitura de orelha. O que está escrito neste livro? Infelizmente, muitos dos que hoje se apresentam dizendo Eis-me aqui, Senhor, têm a intenção de se aproveitar do ofício de profeta para viverem como reis e não para se dedicarem totalmente à missão dada pelo Altíssimo. Por conta disso, um grande número tem desistido, desertado e até mesmo se suicidado. A obra do Altíssimo não é uma boa ideia, muito menos uma aventura. O eis-me aqui significa sacrifício total. É tudo de si pelo tudo de Deus. Meu maior desejo aos 70 anos. Em 2015, completei 70 anos e fiz uma oração. Nela, pedi a Deus que Ele me usasse mais nos meus últimos anos de vida no ganho de almas do que havia feito até então. Eu queria recomeçar, como se nunca eu tivesse feito durante os 50 anos em que havia caminhado com Ele. Também fiz um outro pedido ao Senhor, que Ele me abrisse a visão e novas portas, para que o meu serviço a Ele se tornasse mais profícuo, mais abundante. Desde então, tenho estado ainda mais absorvido pelo desejo de servir ao meu Deus, de modo que os interesses pelos assuntos e atividades fúteis e secundárias, muitas vezes completamente inúteis, deixaram definitivamente de ter espaço no meu dia a dia. Assim, minha consciência tem se ampliado cada vez mais para a importância da minha vocação e para o alto privilégio do que eu faço e para quem eu faço. Meus pensamentos e minhas intenções giram em torno de apenas uma questão: como eu posso honrar mais o meu Senhor? Ele tem me respondido que a melhor forma de demonstrar o meu amor é servindo-lhe com todas as minhas forças, e isso dentro de uma obediência integral à sua vontade, que é, de fato, a única prova de que a minha devoção a Deus é verdadeira, conforme está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 27. Assim, tenho vivido cada dia e buscado alegrar o coração daquele que me salvou, levando a salvação para o maior número de pessoas que eu puder. Essa alegria e ainda muito mais outras experiências que tenho tido não pode ficar restrita a mim ou a algumas pessoas que convivem comigo. Quero compartilhá-la também com você, que é servo do Senhor Jesus Cristo, para que o seu coração possa arder de amor pelo nosso Salvador e para que você possa permanecer no único propósito pelo qual vale a pena viver e morrer neste mundo: servir ao Deus Altíssimo enquanto fôlego de vida houver em nós, pois é exatamente isso o que faremos por toda a eternidade.
Eu o convido a caminhar com o Senhor através dessas páginas, para que você seja renovado na sua fé e no seu serviço a Ele. Introdução. Como encontrar palavras para glorificar aquele que é a própria glória? Os céus falam das grandiosas obras de Deus. E se até o firmamento anuncia a glória do Altíssimo aos moradores da terra, então como eu não honraria também o meu Senhor? Mas, como um ser mortal, tão suscetível a mudanças e a variações, poderia ser útil ao Deus imutável, eterno e completamente leal às suas promessas? É o Deus incorruptível e eternamente perfeito, dando oportunidade ao corruptível e ao falho de o adorar e lhe servir. É o Deus simples, mas possuidor de tudo, o único que pode socorrer e oferecer dádivas a todos os seres humanos sem jamais se tornar pobre ou enfraquecido. É o Deus que não pode se aperfeiçoar ou se tornar superior, pois ele foi, é e sempre será excelente em todos os seus atributos. O único que pode ser chamado de Deus vivo, pois todos os outros não passam de ídolos inanimados. Como eu teria coragem de negar algo a ele? É o Deus onipotente e bom que abriu os meus olhos para vê-lo e a minha mente para percebê-lo, porque, por mim mesmo, eu não conseguiria encontrar a Deus, mesmo que o procurasse com todas as minhas forças e inteligência. Ora, se ele não só se revelou a mim, como também se deixou ser achado pela fé, como eu não o buscaria? Se o Deus de riquezas incontáveis e de criações tão formidáveis ao seu dispor, escolheu usar as coisas mais humildes, as desprezadas e as que não são para envergonhar as que são. Como eu não me sentiria privilegiado em estar ao seu serviço? Como eu não temeria e não tremeria em saber que o Deus que é puríssimo quer morar em mim? Ele tem a sua santidade proclamada em coro nos céus pelos anjos ininterruptamente. Como eu não seria fiel e não andaria em retidão, conhecendo Deus perfeitamente justo para com todas as suas criaturas? Como eu desejaria glória pessoal se o Filho de Deus só buscou a glória do Pai em tudo o que fez? Como eu não obedeceria ao Deus Todo-Poderoso, sobre o qual repousa um poder inesgotável para retribuir o bem ou o mal que os homens fazem? Como eu escaparia dos olhos daquele que tudo vê, tudo prescruta e tudo julga? Como eu louvaria os homens se somente a ele a glória é devida? É o Senhor que nos tem dado corpo, alma e espírito para viver e fé para o buscar. Então, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Salmos 115, versículo 1. E, diante do Deus Altíssimo,
que faz um tão sublime chamado, eu posso dizer: eis-me aqui, Senhor. Capítulo 1. Eis-me aqui. Hineni Shilachlene foi a resposta que o profeta Isaías deu ao Senhor ao ouvi-lo dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Em Isaías, capítulo 6, versículo 8. A tradução dessa expressão para o português é: eu aqui, me envie. Hineni é uma junção de duas palavras. Ine, olhe, veja, observe ou repare neste local, exatamente aqui. E Ani, eu. Podemos dizer que, em outras palavras, Isaías disse: ei, Senhor, eu estou aqui, pronto e rendido às suas ordens. Olhe para mim, conte comigo, para o que der e vier. Estou disposto a lhe servir com toda a minha vida. Eis-me aqui é uma das expressões mais profundas da Bíblia. Num sentido bastante amplo, exprime a seriedade de um compromisso assumido ou um voto com Deus. Portanto, envolve um sacrifício total de vida, uma autoentrega a Ele sem volta. Podemos ver Hineni também nas respostas de Abraão a Deus. Provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Na resposta de Jacó ao anjo: e disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó, e eu disse: eis-me aqui. Gênesis, capítulo 31, versículo 11. E também na resposta do pequeno Samuel a Eli, quando estava no templo. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho? E disse ele: eis-me aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 16. Então, entendendo o conceito Hineni, não é fácil encontrar alguém que o confesse, e confesse além dos lábios, ou seja, com um comprometimento íntimo, considerando o que esta expressão realmente significa. Deus não deseja servos em sua obra que lhe sirva apenas fisicamente, aumentando números e preenchendo lacunas. O Altíssimo busca pessoas sérias e de caráter, que empenhem a sua palavra a Ele e não volte mais atrás. O Todo-Poderoso é Deus de palavra e busca pessoas que também sejam de palavra para lhe servir. Homens capazes, temente a Deus. Homens de fé, que odeia a avareza. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Temos visto escassear servos desse quilate, pois o conceito Hineni é radical demais no mundo cada vez mais superficial, leviano e
irresponsável. A cultura dos nossos dias é extremamente tóxica. Hoje é comum encontrar quem desonre a sua palavra, quem não guarde valores e quem mude de posição de acordo com o que for mais conveniente. Essa é a razão de os casamentos atuais serem descartáveis e de muitos obreiros e pastores terem passagens temporárias na seara divina. Tem sido comum servir a Deus quando é cômodo e vantajoso. Contudo, quando as circunstâncias se tornam desfavoráveis, dão as costas ao seu chamado. Vivemos o momento mais crucial da história da humanidade. Nunca houve tanta necessidade de homens e mulheres que não se desviem da sua responsabilidade e que respondam ao apelo de Deus com Inene. Dizer eis-me aqui implica em lutar todos os dias contra si mesmo, contra as inclinações carnais e contra a instabilidade das emoções. Não dá para assumir um compromisso com Deus de lhe servir e depois ser covarde e fugir, como fez o profeta Jonas. Eu estou aqui pelo Senhor e estarei por toda a minha vida. Significa ter uma maneira de viver completamente comprometida com a vontade dele. Se você já deu esse passo, sustente esse compromisso com fé, fidelidade e amor. Mas se você ainda não se decidiu, saiba que servir ao Altíssimo é a única forma de fazer essa vida valer a pena. Não apresente desculpas ou álibis para justificar sua recusa, pois o mesmo Deus que chama é suficientemente capaz de capacitar os seus escolhidos. A grande pergunta de Deus. O plural expresso no nós, a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías 6, versículo 8, denota a Santíssima Trindade em uma espécie de conselho celestial. Embora Deus seja o Todo-Poderoso, ele não obriga o ser humano a nada, tampouco o empurra a lhe servir. Repare que Abraão não deixou sua terra coagido por Deus, nem viveu contrariado de forma nômade em terras distantes durante toda a sua vida, mas voluntariamente disse sim ao seu chamado, e assim ele se tornou o patriarca de Israel. Do mesmo modo aconteceu com Moisés, quando ouviu a voz do Altíssimo no Sinai. Deus não forçou a ir para o Egito libertar os hebreus. Pelo contrário, Moisés entendeu que o Senhor estava lhe presenteando com uma oportunidade sem igual de ser o seu porta-voz. Assim, ele espontaneamente atendeu ao chamado, mesmo se sentindo incapaz para tão importante missão. Deus procura e deseja encontrar servos que atendam aos seus propósitos e anseios de forma prazerosa e voluntária. E veja que não se trata de encontrar pessoas, pois em um planeta densamente povoado por quase 8 bilhões de habitantes, gente é o que não falta. Porém, achar homens e mulheres que tenham perfil para cumprir a mais importante de todas as tarefas deste mundo é raríssimo. Isso acontece porque a maioria das pessoas está em busca da realização dos próprios sonhos ou interessada em aproveitar a vida e resolver os seus problemas.
e não motivada a colocar suas vidas à disposição de Deus para cooperar com seus planos. É preciso considerar que, ao mesmo tempo em que o ser humano tem o privilégio de ser chamado, também tem a liberdade de não atender ao apelo divino. Contudo, eu ressalto que aqueles que um dia tiveram um encontro com Deus e receberam seu convite para lhe servir, tal chamado ecoa em seu íntimo de forma tão extraordinária que soa como uma ordem irrecusável, pois a voz do Senhor passou a ser irresistível. São esses que dão um passo à frente e se apresentam às fileiras do exército do Deus vivo. Eles são conscientes de que precisam de coragem, pois a partir do momento em que se alistam, suas vidas estão na completa dependência do alto, ou seja, têm de viver inteiramente pela sua própria fé. As implicações do chamado de Deus. Tomaremos o chamado do profeta Isaías como exemplo para ilustrar a grandiosidade do que é servir ao Senhor. A forma como o profeta se ofereceu ao responder à pergunta de Deus na visão que teve mostra que ele estava pronto para o que desse e viesse. Mesmo na tenra idade, inexperiente, o jovem estava disposto ao sacrifício que a missão exigia. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo nas suas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com uma brasa tocou minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia a mim. Então disse ele: Vai, e diz a este povo: Ouvis de mim, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Como vemos,
o Senhor procurava um servo para enviar ao povo de Israel. A nação havia se desviado da fé e estava mergulhada na apostasia. O reinado de 52 anos de Uzias, referência bíblica, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, tinha sido marcado tanto pela prosperidade quanto pela estabilidade. Porém, nos últimos 10 anos, o rei havia contraído lepra, que era uma doença mortal naquela altura. Essa enfermidade era fruto de sua insolência e rebeldia às instruções mosaicas com relação ao serviço sagrado no templo. Tomado de prepotência, certo dia, Uzias adentrou o santuário para queimar incenso, algo permitido somente para sacerdotes. Referência bíblica, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 18. Ele usou de sua autoridade real para o seu bel prazer, não para honrar a sua nação, muito menos para glorificar a Deus. Desde então, Uzias precisou se afastar das funções, e em seu lugar reinou o seu filho Jotão. Uzias deixou de servir a Deus para servir a si mesmo e fazer as coisas do seu jeito, e por isso morreu leproso. Referência bíblica, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21 ao 23. Nessa época, Israel começou a viver um período crítico. A nação havia submergido no caos espiritual, e por isso o reino do norte seria tomado pela Síria. Ano 722 a.C. Sua capital, Samaria, ficaria completamente arrasada e seus cidadãos seriam levados ao cativeiro assírio. Alguns anos depois, Judá também sofreria as consequências de se manter em declínio moral e espiritual. A desobediência de seus reis, Acás e Zedequias, ao se alinharem às nações estrangeiras para subsistir aos impérios assírios e babilônicos, levaria Jerusalém a ser invadida e destruída, ano 586 a.C. Diante dessa assolação que estava por vir, o Senhor buscava um servo para transmitir sua mensagem ao povo. Isso é, Deus tinha uma missão e desejava entregá-la a alguém, mas a questão era: quem teria fé e disposição para deixar tudo e colocar a vontade divina em primeiro lugar? Vale dizer que, naquela época, havia milhares de sacerdotes e levitas, mas eram servos apenas de nome. Na verdade, a maioria deles era hipócritas e servia ao seu próprio ventre, correndo atrás de seus próprios interesses. Por causa disso, Deus não tinha prazer em que eles sequer pisassem no templo. Quando vides para comparecer perante mim quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia.
já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Em meio a tantos homens, Isaías era diferente. Segundo estudiosos da Bíblia, ele era um jovem com cerca de 25 anos, quando foi chamado por Deus. Ele pertencia à mais alta aristocracia da época. E como possível sobrinho do rei Uzias, tal linhagem nobre lhe atribuía uma boa educação e excelente perspectiva de futuro. Porém, ele foi capaz de deixar tudo isso para ter uma única pretensão: atender de boa vontade ao chamado de Deus. E ele fez isso sem questionar ao Altíssimo sobre as condições que teria e sem impor limite para desempenhar a sua missão. Além disso, não buscou saber as implicações desfavoráveis a quem estaria sujeito ao assumir a função de profeta para um povo rebelde. A atitude de Isaías foi bem diferente do que vemos em alguns servos da atualidade, que querem ditar as regras do seu serviço ao Senhor. Eles dizem coisas do tipo: tal pessoa eu não me submeto, eu me submeto, mas aquela não. Não me envie para tal lugar, pois é distante e difícil de trabalhar. Não me mande fazer isso ou aquilo, porque eu não gosto desse tipo de tarefa ou função. Com tais afirmações, esses ditos servos mostram que eles mesmos estão no comando de suas vidas e que a vontade de Deus pouco importa para eles. Por isso, se sentem no direito de determinar como servirão ao Senhor. Deus tem miríades de anjos à sua inteira disposição, inclusive os brilhantes e tementes serafins ao redor do seu trono. Se o Senhor quiser, tem poder para executar qualquer obra sozinho e com perfeição. Mas ele prefere escolher seres humanos imperfeitos para que possa cooperar com seu reino. Não deveriam esses homens e essas mulheres se sentirem honrados com tamanho privilégio? Não teria motivo suficiente para se submeter com alegria ao precioso serviço ao Senhor? Ainda que seja um ato de sacrifício, porém de tremenda honra. De fato, é um gesto de insanidade espiritual agir de forma fria e indiferente à escolha pessoal do Todo-Poderoso. Quem é a pessoa que Deus busca? A pergunta do Altíssimo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? No momento do chamado de Isaías, continua a ecoar fortemente em nossos dias, principalmente porque estamos vivendo os tempos trabalhosos que antecedem a volta do Senhor Jesus. Referência bíblica, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se, no passado, antes da invasão babilônica, Deus tinha pressa em chamar os judeus ao arrependimento, hoje ele tem ainda mais urgência em dar oportunidade de salvação à humanidade antes do juízo final. Entendemos, então, que Deus procura pessoas
Mas quem está disposto a fazer a entrega de 100% da vida a seu serviço? Quem está pronto para suportar a renúncia que o faz apto ao arado do reino de Deus? Enfatizamos isso porque o servo de Deus deve ser o próprio sacrifício. A exemplo do Senhor Jesus quando veio a este mundo, ou como aconteceu com Abraão, que atendeu à voz do Altíssimo todas as vezes que ouviu o seu chamado. O comprometimento do Criador com suas criaturas é tão grande que, ainda que fosse para resgatar apenas uma alma do inferno, isso já seria motivo suficiente para ele enviar o seu único filho ao mundo. Imagine, então, para resgatar milhões de almas ao longo de toda a história da humanidade. Foi por essa razão que o Todo-Poderoso fez o plano de salvação de almas, se obrigando a abrir mão do seu único filho para sacrificá-lo até a última gota de sangue. Esse evento aponta para o modelo de servo que o Senhor espera dos que querem cooperar com a sua obra de salvar almas do inferno. Se o nosso Senhor Jesus se sacrificou até a última gota de sangue para nos salvar, penso que os seus servos precisam estar prontos para o sacrifício de suas vontades, sonhos e projetos pessoais a fim de livrar aqueles que caminham a passos largos para a perdição eterna. Se por um lado a procura de facilidade para servir ao Senhor se transforma em enorme dificuldade para o desempenho do trabalho do servo, por outro lado, as dificuldades dele no desempenho do seu serviço se transformam em facilidades na continuidade do seu trabalho. É contraditório, mas é justamente isso que temos visto no nosso próprio ministério. Então, a pergunta do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8, só pode ser respondida por quem realmente entende que a salvação de uma alma custa muito. Custou a vida do Senhor Jesus e custa também um alto preço para os seus servos hoje. Capítulo 2. Um modelo de filho. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Isaías, capítulo 42, versículo 1. Neste versículo, o Altíssimo anuncia a qualidade da entrega do Senhor Jesus ao abraçar a missão de vir ao mundo para dar sua vida. E todos os batizados com o Espírito Santo, filhos e herdeiros de Deus, devem obrigatoriamente estar enquadrados neste mesmo padrão. A palavra que saiu da boca do Deus Pai sobre o Deus Filho mostra que Ele quer que coloquemos os nossos olhos sobre o Senhor Jesus, que é modelo de filho e de servo em quem devemos nos espelhar. Jesus é o meu servo. Jesus é o escolhido e quem a minha alma se compraz. Jesus é quem eu enchi do meu espírito. E Jesus tornará público
o direito para os gentios, não para os judeus. Era costume, entre os reis daquela época, inclinar seus braços em demonstração de tributo ao seu servo mais fiel. É justamente isso que ocorre aqui nessa passagem bíblica de Isaías 42, versículo 1. Quando Deus, com eis aqui, nos convida a ver o Senhor Jesus. O versículo descreve uma cena em que o pai reconhece a humildade, o amor e a servidão do filho, a ponto de não apenas lhe estender os braços, mas também se derramar em honra a ele. A obediência de Jesus como servo é tão grande que dá prazer a Deus, de maneira que ele próprio se inclina ao fazer reverência ao filho. A expressão meu servo também é encontrada em outras passagens para mostrar a forma como Deus trata os que lhe obedecem e cumprem os seus propósitos com lealdade. Alguns homens que receberam essa designação foram Moisés, em Números, capítulo 12, versículo 7. Davi, em Salmos, capítulo 89, versículo 20. E os profetas, em Jeremias, capítulo 7, versículo 25. Enquanto muitos se desgastam na busca por títulos, posições ou destaque neste mundo, o mais extraordinário privilégio está ao alcance daqueles que servem a Deus. Não há honra maior do que ouvir da parte do Senhor que somos seus servos. Outro ponto a se observar é o cuidado do pai com o filho. Isso se confirma diversas vezes no texto sagrado, inclusive em Isaías, quando ele diz: a quem sustém? Ao enviar Jesus, o Deus Pai sabia que ele carregaria a carga insuportável dos pecados de toda a raça humana. Por isso, ele sustentou com supremo apoio seu próprio espírito. Aprendemos com isso que somente os que possuem o Espírito de Deus conseguem ser sustentados diante das adversidades da vida. São esses que vencem o mundo e destroem os inimigos da sua fé. O servo que dá prazer. Deus se deleita tanto no Senhor Jesus e estava tão satisfeito com a sua obediência e com seu sacrifício, que demonstrou isso a todos os que estavam presentes no seu batismo. E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Veja que o Altíssimo não insinuou, nem falou com uma voz sussurrante e discreta. Ele deu um testemunho alto e público de aprovação à entrega do Senhor Jesus e a ele perante todos os presentes. Essa mesma declaração foi novamente ouvida em outra ocasião, dessa vez no Monte da Transfiguração diante de Pedro, Tiago e João.
E aconteceu que, quando 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte a orar. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizer. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Porque Deus desejou tanto expressar a sua satisfação pelo que o Senhor Jesus era e fazia. O Pai não o amava apenas por ele ser filho, mas também por ser servo, pois o Senhor Jesus tinha liberdade e poder para fazer a própria vontade e não se submeter. Entretanto, ele não se valeu da sua condição de filho, mas espontaneamente abraçou a obra que o Pai idealizou para a sua vida. Sendo ele o Criador de todas as coisas, com o Pai, inclusive da lei para os homens, se sujeitou a cumprir todos os mandamentos de forma perfeita. O Senhor Jesus foi servo quando ofereceu o seu ser, o seu trabalho incansável, o seu descanso e a sua submissão à autoridade de seus pais terrenos e a dos governantes da sua época. O relato desses detalhe é importante para termos uma pequena noção da obediência e humildade do Senhor Jesus neste mundo. Embora nunca consigamos alcançar a profundidade da humilhação a que ele foi submetido quando deixou sua glória celestial para se manifestar em carne. Por sermos limitados à nossa pequenez, é impossível imaginarmos o tamanho da sua grandeza, que foi substituída por um corpo inferior ao se tornar um de nós. Eis-me aqui, disse Jesus. Quando a antiga aliança estava chegando ao fim, por ter se tornado insuficiente o derramamento de sangue dos animais, era o momento de o sangue perfeito ser vertido na cruz para de fato satisfazer a justiça divina
e purificar corações e consciências manchadas pela culpa. Não foi Deus quem exigiu que o Senhor Jesus cumprisse o que na eternidade havia sido planejado, mas foi Ele mesmo, o Filho e servo, quem viu que era chegado o tempo e se apresentou voluntariamente ao sacrifício. Veja, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e ofertas não quisestes, mas corpo me preparastes. Holocausto e ablações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e ablações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus, capítulo 10, versículo 4 ao 9. Repare que o Filho, de bom grado, aceitou entrar no mundo por meio do nascimento uterino. Da mesma forma que as demais pessoas, ele consentiu que o seu nascimento ocorresse em um estábulo e que ele fosse colocado em uma manjedoura, o comedouro dos animais. Além disso, com humildade, recebeu o corpo humano que o Pai lhe preparou por intermédio do Espírito Santo. O Senhor Jesus aceitou ainda a sua família terrena. Ele não somente concordou em conviver com pecadores, mas também os amou e em todo o tempo lhe fez o bem. Mesmo sabendo que seria maltratado e traído, acolheu todos com amor, inclusive aqueles que iriam entregá-lo à prisão. O Senhor Jesus concordou em pagar o preço de ser a oferta sacrificial. Assim, ele foi cuspido, rejeitado e se tornou maldito em nosso lugar. No local onde a cruz do nosso Salvador foi erguida, não havia um altar convencional, como existe no templo, nem um sacerdote visível para conduzi-lo à morte, como ocorria com os animais levados na expiação de pecados. Mas ali estava o Deus Filho, completamente vazio de si mesmo, sendo o cordeiro que o Deus Pai sacrificava no seu altar natural, o Monte Golgotá. Referência bíblica Mateus, capítulo 27, versículo 33 ao 35. Durante toda a vida, o Senhor Jesus teve apenas uma aspiração, e por ela lutou diligentemente: fazer a vontade do Pai. Isso era tão importante para ele que repetiu seu lema de vida muitas vezes. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 33 ao 34.
eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João, capítulo 5, versículo 30. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 43. Veja que, em nenhum momento, o filho murmurou, mas suportou as dores da sua missão com magnífica fidelidade. Então, após sua morte e ressurreição, ele foi recebido no céu com as maiores honras jamais vistas por toda a eternidade. No papel de filho e de servo, o nosso Salvador cumpriu a sua missão com excelência. Logo, foi exaltado sobremaneira pelo Pai e ainda o será para todo sempre. Porque aqueles que tiverem sido resgatados por ele, Diante disso, penso que é impossível para alguém que é filho de Deus não ter o desejo de ser servo, de servir como testemunha da justiça de Deus neste mundo, justamente porque diante de nós está um modelo a ser seguido. Quando nos espelhamos na sua vida e no seu serviço, aprendemos a servir de verdade e ainda nos diferenciamos daqueles que dizem que lhe servem, mas na verdade nem deles são. O que custou para Jesus se tornar servo? Deus quer enxergar em nós o mesmo que viu no Senhor Jesus. Então, devemos ter em mente o exemplo perfeito e a conduta humilde de alguém que tanto se curvou, de maneira voluntária, para obedecer ao seu Pai. Para entendermos um pouco melhor sobre o que custou ao Senhor Jesus se tornar a oferta de Deus, devemos nos lembrar de quem ele era e é e no que ele precisou se tornar para que assim possamos imitá-lo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. As Escrituras revelam que o Deus Filho desfrutava de toda a glória com o Deus Pai, mesmo antes da fundação do mundo. Referência bíblica, João,
capítulo 17, versículo 15. Isso mostra que o relacionamento entre o Senhor Jesus e Deus era de uma comunhão eterna e singular. Mas, na sua encarnação, ou seja, quando veio ao mundo em carne e osso, ele não ousou assumir a forma de Deus. Quer dizer, ele compartilhava os mesmos atributos que o Pai, não lutou para manter essa igualdade na terra. Ao se tornar humano, antes manteve em oculto toda a sua grandeza e beleza para viver como uma pessoa comum, com as mesmas particularidades das demais pessoas, a fim de poder anunciar o Evangelho a elas. Dá para imaginar o Deus Filho vivendo na pequena Nazaré, anonimamente por 30 anos? Isso mostra o quão simples e semelhante aos outros homens ele havia se tornado. Infelizmente, o contraste entre a sua conduta e a conduta de muitos hoje é notório. Enquanto existem aqueles que querem mostrar o que não são para impressionar os outros, o Senhor Jesus se diminuiu e esteve entre os homens como quem com um véu que encobria sua gloriosa aparência divina, pois só assim poderia revelar a sua forma de servo. Portanto, o Verbo que se fez carne, referência bíblica João, capítulo 1, versículo 14, ou a palavra que fez carne, que sempre foi espírito, recebeu um corpo mortal, com fraquezas, dores, necessidades e desejos, além de estar sujeito a corrupções próprias da natureza humana. Na condição de Deus, Jesus jamais seria tentado pelo mal, porém, na condição de homem, ele foi. Prova disso foi a tentação que sofreu no deserto, quando Satanás apelou para a sua natureza humana e lhe fez propostas proporcionais às suas necessidades naquele momento. Referência bíblica Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Ao dizermos que o Senhor Jesus se esvaziou, estamos afirmando que ele pôs de lado a sua alta posição e majestade, incomparável, para assumir o posto mais humilde, o de servo do ser humano. Era assim que ele servia ao Pai, se dedicando aos perdidos e aflitos. Ele se humilhou para socorrer aqueles que transgrediam a sua lei e ainda assumiu o lugar deles para morrer. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Ao trocar o céu pela terra, o Senhor Jesus experimentou as dores, sofrimento e as circunstâncias que afligem o ser humano. Ele sabe exatamente como é viver neste corpo, pois sentiu na pele nossas agruras. Como homem, ele venceu as aflições a quem somos submetidos e por esse motivo pode se compadecer de nós e nos socorrer. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. O servo obediente. Vimos que o Senhor Jesus não se tornou servo por pressão, imposição ou castigo. Ele não deixou o céu por uma punição, como aconteceu com o diabo, ou com Adão e Eva, ao serem expulsos do jardim do Éden. Mas, de forma espontânea e prazerosa, o Filho desceu à terra e foi obediente ao Pai, desde a sua concepção até a sua morte. A ênfase da humilhação estava em morrer pelo tipo de morte mais cruel e vergonhosa que existia, pois a cruz era castigo comumente aplicado a escravos ou malfeitores. Referência bíblica de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 ao 23. Na sua morte, o filho estava coberto de pecado e desonrado, e desonra extrema aos olhos do Pai, e nenhuma dessas transgressões eram suas. Enquanto a cruz era apenas humilhação para a sociedade daquela época, para o Senhor Jesus era um altar e ao mesmo tempo um púlpito, de onde ele pregava a maior mensagem do Evangelho, o sacrifício da própria vontade pela vontade de Deus. Foi a cruz que levou o nosso Salvador a se sentar em um trono de glória, ao lado do trono do Pai. Foi o sacrifício que deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. Ele poderia ter evitado toda essa dor, conforme falou com Pedro, quando este feriu Malco, soldado da guarda do templo. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Mateus, capítulo 26, versículo 53. Apesar de poder fazer o que disse ao seu discípulo, o Senhor Jesus permaneceu no seu propósito de fazer a vontade do Pai. Com isso, vemos que servo é aquele que é capaz de renunciar aos seus direitos e privilégios em favor de outros, e fazer isso de boa vontade. Aliás, quem é servo de Deus de verdade não vive achando que o mundo gira ao seu redor, que todos têm de lhe servir. O servo jamais viverá para agradar a si, a sua família, a sua carreira, pois tudo o que ele faz visa promover a glória de Deus. Desse modo, não existe um tempo ou um período da vida em que o servo está isento de servir, pois quem nasceu de Deus sabe que faz parte do corpo para servir. Sendo assim, a credencial de um cristão genuíno é a sua responsabilidade de contribuir com o reino. Logo, a sua visão não está nos benefícios que pode receber de Deus, mas no que pode dar a Ele. Isso vai contra os desejos egoístas enraizados no coração humano, que normalmente só pensa em si mesmo. O Senhor e o escravo. No Novo Testamento, há duas palavras interessantes para entendermos um pouco mais sobre o relacionamento entre o Senhor e o servo. Kyrios, que significa Senhor, dono, amo, e doulos, que significa escravo. Ser escravo, naquela altura em que o Império Romano dominava,
Grande parte do mundo, inclusive Israel, significava, entre outras coisas, ser privado de direitos, ser visto como uma propriedade de alguém e não ser consultado a respeito de coisa alguma. E era como doulos, ou seja, como escravo, que o apóstolo Paulo mais se apresentava em suas cartas, registradas nas Escrituras. Ao fazer isso, ele declarava não ser mais senhor da sua própria vida e não ter mais liberdade para decidir sobre o seu próprio futuro. Ele havia se colocado como escravo do Quírios, isto é, do Senhor Jesus Cristo, de quem seria totalmente dependente. Ter entendido a sua posição e ter rendido a autoridade ao sacrifício fez com que o ministério de Paulo fosse frutífero. Ele foi o apóstolo que mais plantou igrejas e que mais escreveu e contribuiu com o cânon bíblico. Paulo permaneceu firme na fé quando enfrentou fome, nudez, frio, açoite, apedrejamento, naufrágio, prisões, traições e abandono, tudo por causa do Evangelho. Com tamanha transformação espiritual, ele compreendeu a mudança da sua condição. Antes, o apóstolo era escravo de Satanás, que é um péssimo senhor para os seus servos. Mas agora Paulo compreendeu que tinha sido comprado por um bom preço. Referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Por isso, ele abraçou essa oportunidade e não jogou fora o alto privilégio de servir aquele que o considerou tão valioso. Sim, Deus nos considera de tanto valor que nos comprou com o preço do sangue do seu próprio Filho. Por ter essa visão, Paulo sequer considerava um prisioneiro de Roma. Embora tivesse sido por anos a fio, ele se considerava mesmo um prisioneiro do Senhor. Referências bíblicas. Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. O apóstolo era um cativo de Deus de forma voluntária e amorosa. Por isso, ele pôde dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Podemos dizer que Paulo foi a semente que, caindo na terra, morreu, como ensinou o Senhor Jesus. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. João, capítulo 12, versículo 24. Portanto, quem foi escolhido e gerado por Deus será também essa semente. Mas se você ainda não foi, essa escravidão a que Paulo se refere irá assustá-lo e você não conseguirá se entregar com essa intensidade.